falar novamente sobre o padrão feminino oriental, né? Que foi sugestão de uma inscrita do meu canal. Ela pediu para falar mais sobre o que elas precisam fazer ou se sacrificar para chegar ao padrão perfeito, né, do corpo. É, e também falar sobre usar o sapato menor que o pé, né? Primeiro eu vou falar sobre o sapato que é menor que o pé, né? Isso é um costume da China, né? É um costume antigo da China porque era na época que isso era moda praticamente, né? É, quem usava esses sapatos era considerada bonita, né? Que tava como se fosse, digamos assim, tivesse no padrão mesmo da beleza, né? Mas esses sapatos que são menores que o pé, né? Digamos assim, que conforme o tempo passa, é, o pé ele acaba meio que deformando, né? Porque basicamente quando a mulher colocava esse sapato, né? Ela basicamente tinha que enrolar os dedos dos pés, né? Na palma, né? Então ele ficava mais ou menos que encolhido, né? Ao ponto de quebrar os dedos, né? E entortar um pouco o pé. Eu vou deixar algumas fotos, né? Para mostrar como que é o sapato e também o que a mulher, como que o pé dela ficava, né, com esses sapatos, né. Também eu tava na minha pesquisa, eu percebi, né, que não é só fisicamente que acaba deformando, né? Acaba machucando, na verdade, né? Acaba prejudicando a coluna, a cintura, né? Porque você está mexendo com sua altura, né? De uma forma bem radical. Então, então isso era um padrão de beleza daquela época, né? Hoje não existe mais ninguém usando esse sapato, né? Ainda bem. E, e esse costume do pé de usar esse sapato, sapatilha, não sei o nome, vem desde pequena, pela pesquisa que eu fiz, né? A, geralmente a pessoa ela já tinha que usar desde criança, né? Desde os 9 10 anos. Então, imagina a dor que a criança não sentia, né? De ter os ossos do pé quebrado ou deformado, né? Com o passar do tempo. Tanto que eu achei uma foto de uma senhora já de idade, né? Ela mostrando os pés. Basicamente, praticamente, ela não tinha os dedos dos pés, né? Porque, como eu falei, tinha que enfaixar, né, os dedos e os dedos tinham que encostar na palma do pé, né? Ao ponto de quebrar. E como deformou, meio que o dedo parece que colou na sola do pé, então ficou uma coisa um só, né? Como se ela tivesse amputado os dedos, né? E ter ficado o pé ficado com a forma da sapatilha, sapato, né? Então, basicamente, esse é o padrão de beleza chinês dessa época, né? Do sapato pequeno, né? Eles não viam como uma coisa ruim, mas hoje meio que foi comprovado, né? Agora, com relação a hoje, né? Hoje em dia, não só na China, mas como no Japão, Coreia, isso acho que vai bastante pelo padrão coreano, né? Porque hoje em dia
tá na moda, né? As pessoas quererem imitar os coreanos, né? Basicamente é um padrão meio que radical também, né? Por quê? A mulher ela tem que se sujeitar a fazer uma cirurgia que pode ser muito perigoso, né? Que é a raspagem aqui dos lados, né? Para ficar mais fino, para ficar um formato tipo um V, né? Tanto que elas acabam tirando as coreanas, né? É uma foto com a mão assim, para mostrar que tá no padrão perfeito, né? Essa cirurgia eu vi que é meio complicado porque a pessoa ela sente muita dor, né? Tipo, muita dor porque você acaba mexendo com o rosto, né? Com a parte onde tem mais osso, né? Acabam sentindo muita dor e muitas vezes tem outras complicações também, né? Como qualquer outra cirurgia. E também tem a questão, digamos assim, de fazer regime, né? Como eu falei no outro vídeo, a mulher tem que quando se sujeitar, isso eu tô falando das pessoas, da mulher que quer ser artista, né? Tanto na parte da música como atriz, né? Isso lá na Coreia, Japão, China, acho que isso em qualquer lugar. Se ela não tiver um peso adequado, tipo, não tiver, sei lá, uns 40 quilos, isso até é bastante, eu acho que pro padrão oriental, né? Ela não é perfeita para eles, né? Até se ela acabar conseguindo o que quer, seja cantar ou atuar, ela vai ser bastante criticada pelas pessoas que veem, né? A música, os dramas, né? E acaba falando que ela é gorda, né? Quando na verdade nem é gorda, é magra, né? Então, muitas vezes a pessoa que quer ter uma fama, algum tipo de fama, ela tem que se sujeitar a fazer regime do tipo que nem eu falei no outro vídeo, né? Da japonesa que canta em um grupo coreano que ela teve que basicamente parar de comer, né, para a empresa aceitar o peso dela, né, que ela tinha que alcançar tal peso, né, para conseguir estrear no grupo e ela acabou ficando doente, né? E ela contou isso como se não fosse nada, né? Tipo, ela quase morreu e pra ela valeu a pena, né? Muitas vezes acontece isso, né? Da pessoa fazer regime, esse regime meio doido, né? É, tipo, comer só um cubo de gelo, né? E cortar as principais refeições, né? O café da manhã, janta, almoço, né? E só tomar água, ou nem tomar água às vezes, né? Vai, pelo que eu tava vendo. E a pessoa ela se sujeita a ficar com bulimia, anorexia, né? Porque isso mexe com o psicológico também, né? E a pessoa acaba ficando doente fisicamente e mentalmente, basicamente, né? Então, eu acho que isso, na verdade, tem questão muito de machismo, eu acho, né? Porque a maioria das mulheres que fazem isso é para entrar em um padrão que um homem gosta, né? Isso acontece muito nos países asiáticos, né? Não só, acho que na Ásia, mas aqui no Brasil, Estados Unidos, né? Qualquer lugar, né? Só que acho que da Ásia é um pouco mais radical, né? Tipo,
Você tem que fazer tudo isso para encaixar no padrão perfeito da beleza, né? Eu achei uma foto que eu vou colocar aqui, né? Aqui do lado, que é basicamente o peso adequado com a sua altura e tipo, você mede tal altura, né? E você tem que ter tal peso, né? Eu vou colocar uma imagem que mostra tanto a altura da mulher quanto do homem e o peso, né? O homem basicamente ele não é tão cobrado como a mulher, né? Tanto seja na Coreia, Japão, China. Basicamente, o homem é o que ele é criticado também, né? Se não tiver um olho perfeito, né? Se não tiver um olho muito puxado, já não é considerado oriental, né? Seja coreano, chinês, japonês. É, Mas o que mais pega é pro lado da mulher, né? Que ela tem que se sujeitar a fazer esse tipo de mudança física, né? É uma mudança muito radical. E muitas vezes eu vejo que, como é cobrado isso muito da mulher, né? Na, na, nesses países, né? Nesses países asiáticos, muitas delas ficam com depressão até, né? É, porque acaba recebendo xingamentos, né? Ah, porque você não é, você é gorda, né? Você não tem um rosto assimétrico, né? Ou não é, sei lá. Muitas vezes também, se tiver um rosto muito perfeito, fala que acabou fazendo um padrão estético cirúrgico, né? Muitas vezes fala, ah, você fez cirurgia e você não é, teve que passar pela cirurgia para ficar bonita, né? Então você é feia, né? Muitas vezes acontece isso, né? Eu já vi muitos casos de pessoas que provavelmente passaram por cirurgias, né, para mudar o rosto e elas falaram que não, né? Porque se você falar que fez, meio que pega mal também, né? Tipo, se você não faz, pega mal. Se você faz, pega mal também, né? Dependendo. E acaba. As pessoas acabam xingando, né? Outra coisa é que, digamos assim, isso não é só que lá no Japão, China e Coreia, né? Também acontece aqui no Ocidente, né? Só que com menos frequência, né? Quer dizer, menos frequência, digamos assim, que não mostram, né? Não passa muito na TV. Mas eu sei que tem muita modelo brasileira, americana, que tem que se sujeitar a algum tipo de padrão para ser perfeita, né? O que uma coisa muito ruim, né? Você se sujeita além de fazer cirurgia, você se sujeita a doenças, né? Tanto física como psicológica, né? Como eu falei, você pode ficar com bulimia, anorexia, dependendo, né? Porque isso, se você fazer sei lá, uma lipo, né, na barriga, a pessoa vai te chamar de gorda ou gordo, né? Dependendo. A pessoa vai entrar em uma depressão ou ela vai acabar se machucando ou ela vai acabar fazendo coisas radicais, né? Como regime, mais regime, né? A pessoa acaba ficando muito magra, né? Ou ao contrário, né?
A pessoa é muito magra e ela ouve que ela é muito magra e ela come até engordar, né? Basicamente, esse é o que o padrão de beleza feminino, né? A mulher tem que se sujeitar, né? Pra chegar à perfeição do corpo. É uma coisa meio triste, né? Você tem que mudar o seu corpo por causa que falam que tal jeito digamos assim, o padrão ideal, né? O que é muito ruim. Tem o lado bom que é você ganhar fama, tudo, mas você não tá sendo você, né? Praticamente, porque você tá mudando seu corpo porque falaram pra você mudar, né? Tanto que as mulheres tanto da Coreia, da China e do Japão, quando são perguntadas o que elas fazem, né, para chegar nesse padrão, quando elas estão digo, entrevista, né, elas têm que mentir, né, ou omitir, né, falando, ah, porque eu faço bastante exercício, ou eu faço um regime assim, assim, assim. Mas aí sei lá, a, a, a artista, né, acaba fazendo, sei lá, live no Instagram ou qualquer outro aplicativo que dê para fazer live, ela vai falar, muitas vezes, né, realmente o que ela faz, né. Elas são meio que proibidas, né, porque se não pega mal para a empresa, né, que mandou fazer e como a empresa sabe que isso é meio que errado, né, que acaba prejudicando muito o corpo, acho que por isso que eles falam para não falar muito, né, porque vai que uma pessoa que não é famosa vai tentar fazer, né? Como eu já vi muito caso também, como dessa japonesa, né? Ela falou que não comia, não almoçava, não jantava, só comia cubo de gelo. Eu já vi gente fazendo, né? Gente que nem é oriental fazendo, né? E gravando o resultado, né? É uma coisa meio perturbador, né? Você só porque a pessoa fez, você acha que o corpo dela tá perfeito e quer fazer isso, né? Meio estranho, né? Porque você tá seguindo uma coisa ruim. Então, acaba. Eu vi isso, né, nas minhas pesquisas, né? Então foi uma coisa muito triste de se ver, né? Que tem gente que faz, né? Não é à toa que na Coreia, Japão e China eu tô falando muito Coreia, Japão e China, né? Nos países asiáticos, sempre existem grupos, né, de cantores, tanto de K-pop, J-pop, pop chinês, né? Que acabam fazendo músicas para falar que você não precisa mudar o seu corpo, né? Porque eu acho que muito do que acontece de suicídio lá na lá nos países asiáticos, né? É por causa disso, né? A pessoa vê que não tá conseguindo chegar ao mesmo nível que a cantora, a atriz que gosta, né? E acaba se matando, né? Então acho que isso é o que mais ajuda é um dos motivos que mais ajuda para ter mais suicídio nos países asiáticos, né? Tanto que lá é basicamente quando tem o dia quando aqui é
Acho que dia é setembro, né? O mês de setembro, que é o dia mundial, eu acho que um dia do prevenção do suicídio, lá na Coreia, China, principalmente no Japão, e principalmente a Coreia, né? Eles fazem festa, né? Festa do tipo para as pessoas não se matarem, né? Ou se tiver depressão, se tratar, né? Porque eles levam isso muito a sério, né? Tanto a Coreia como o resto, né? Se eu não me engano, eu não sei se na China existe isso, né? Mas eu vejo muito essas coisas no Japão e a Coreia, né? Que eles fazem festa pra. Festa não, digamos assim, festa beneficente, eu acho, na verdade. Pra falar sobre depressão, essas coisas, né? E acaba indo um multi-artista, né? O que é meio estranho, tipo, porque nenhum artista acaba se dando bem, né? Porque ele também passa por, passa por coisas, né? Que mexendo com ele, né? Psicologicamente. Então, muitas vezes até a cantora, a atriz, tá com depressão lá, tá triste e ela tem que ficar bem para mostrar para as pessoas que tá bem, né? Para as pessoas que não estão bem, que gostam dela, para apoiar, né? Para ela apoiar eles e eles a elas, né? Então, basicamente foi isso, né? O vídeo de o porquê de o porquê do sapato menor que o pé e o que a mulher precisa passar para ser um corpo, ter um corpo perfeito, né? Então esse foi o vídeo de hoje.